grupo e a pessoa. Tomar a palavra, depois de tantos o terem feito, acerca do tema do social, da responsabilidade dos indivíduos, dos militantes, dos grupos, etc., desencadeia imediatamente uma espécie de inibição. O terreno está minado. Entrincheirada em posições militantes, uma multidão de interlocutores potenciais os espreitam. Com que direito? Em que ele está se intrometendo? Onde quer nos levar isso? Há, por seu turno, acadêmicos profissionais, apostos para aconselhar a modéstia, para impor uma restrição sistemática a toda abordagem dos problemas, por menos ambiciosa que seja. E sequer necessariamente ambiciosa, mas responsabilizadora. Deve-se, por exemplo, estudar esse ou aquele texto de Marx, de Freud, um estudo profundo, situando-o no movimento geral da obra e da época. Mas raros são os que aceitam estender o exame até suas atuais repercussões, suas implicações, com relação, por exemplo, à evolução do imperialismo e dos países do terceiro mundo, ou a esse ou aquele modo atual de pensar, e assim por diante. Em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias, apresentei diferentes coisas. Por exemplo, falei de dados de acolhimento do superego, da capacidade que têm os grupos sujeitados de dar pleno efeito ao superego individual. Busquei propor protocolos de análise institucional, tentando fugir de tal impasse, com maior ou menor grau de sucesso. Hoje, eu gostaria de acrescentar alguma coisa, mas eis de volta essa inibição. Como tomá-la? Tentar fazer que se exprima à medida que me vierem as ideias. Eis uma primeira camada. O que isso pode lhes fazer? Tenho de fato necessidade de mais uma vez expor, de me expor. As pessoas e grupos que conheci, com quem polemizei, prosseguem sua vida normal e poucos se preocupam com essa questão da análise institucional. A história segue seu curso, os grupos tendem a seguir sua própria rotina, até que os obstáculos externos ou internos modifiquem de alguma maneira sua trajetória. Por outro lado, isso não é totalmente exato. Os grupos militantes aos quais permaneci ligado, os grupos de terapêutica institucional e os grupos da FGERI não ficaram insensíveis a essa temática. Eles simplesmente a tomam como ela é no geral. Algumas ideias tomadas aqui e ali a Marx, a Freud, a Lacan, na crítica trotskista, etc. Alguns chegam a pensar que já há coisas suficientes para que se adicione mais essa, pois o tempo de metabolizar essas poucas ideias deixaria um inconveniente intervalo para outras reflexões. Vem-me, porém, à mente que, pelo contrário, como esses temas não estão suficientemente elaborados, corremos o risco de perder o rumo, de comprometer nosso esforço de reflexão coletiva e de nos deixar levar por correntes de pensamento de inspiração psicossociológica ou de nos deixar apanhar outra vez pelas exigências superegóicas dos grupos militantes intransigentes. Um perseguidor intransigente, Louis Althusser. A revolução proletária também tem necessidade de militantes que sejam eruditos, materialismo histórico, e de filósofos, materialismo dialético, para ajudar na defesa e no progresso da teoria. A fusão entre a teoria marxista e o movimento operário é o mais importante evento de toda a história humana. Seu primeiro efeito, as revoluções socialistas. A filosofia representa a luta de classes na teoria. Uma única palavra pode resumir a função mestra da prática filosófica: traçar uma linha demarcatória entre as ideias verdadeiras e as falsas. A palavra de Lenin,
Toda a luta de classes pode, por vezes, se resumir à luta por uma palavra contra outra. Algumas palavras lutam entre si, outras são o lugar de um equívoco, contexto de uma batalha decisiva, mas indecisa. Aviso aos amadores. Não obstante, tenho a grande vontade de dizer as coisas tal como me ocorrem, sem demasiadas preocupações. Mas eis-me prevenido. Sem o saber, coisas da luta de classes espreitam-me na esquina. Ainda mais porque os intelectuais não dispõem daquilo que Althusser chama de instinto de classe. Assim, a luta de classes poderia limitar-se a um entrechoque entre classes de palavras, as da classe e as da burguesia. Será de fato grave dizer qualquer coisa? Um grupo trotskista concede-me a honra de dedicar a mim mais da metade de 16 páginas de um de seus cadernos para denunciar com veemência minhas elucubrações sobre a subjetividade de grupo. Senti-me batido sob as acusações. Pequeno burguês, idealista impenitente, elemento irresponsável. Suas heresias teóricas arriscam enganar os bons militantes. Comparam-me a Henri Deman, ou seja, um colaborador dos nazistas condenado a trabalhos forçados por contumácia depois da guerra. Um bom tema de reflexão. É preciso prosseguir no caminho. Minhas inibições, como se vê, só se exprimem por meio da moldura de enunciados exteriores. E como estou aqui me debatendo com citações, vou escolher outras que me sirvam de salvação. Sempre que se manifesta uma forte tendência a formações coletivas, as neuroses se atenuam e podem inclusive desaparecer provisoriamente. Tentou-se, por outro lado, e com justa razão, usar essa oposição entre a neurose e a formação coletiva com objetivos terapêuticos. Mesmo quem não lamenta o desaparecimento das ilusões religiosas no mundo moderno, há de convir que, enquanto forem bem fortes, essas ilusões constituíam, para aqueles que viviam sob seu domínio, a melhor proteção contra as neuroses. Não é, além disso, difícil reconhecer em todas as adesões a seitas ou comunidades religiosas místicas, a expressão da busca de remédios indiretos para todo tipo de neurose. Tudo isso se acha vinculado às tendências sexuais diretas e às tendências sexuais inibidas. Vê-se claramente que Freud não dissociava o problema da neurose daquilo que traduziu com a expressão formação coletiva. Existe para ele uma série contínua entre o estado amoroso, a hipnose e a formação coletiva. Eis-me recuperando o fôlego. Talvez Freud autorize-me a dizer um pouco qualquer coisa, a fazer livres associações sobre esses temas. Mas os perseguidores se apossam de novo do microfone. Tudo isso é perfeito na ordem da neurose e até na da terapêutica institucional. Mas você não tem o direito de dizer qualquer coisa no campo altamente responsável da teoria do movimento operário ou no da luta de classes. O ponto com respeito ao qual sinto-me mais inseguro e com relação ao que os grupos vão se mostrar mais intransigentes é o da subjetividade de grupo. A produção não é totalmente particularizada, sendo sempre, pelo contrário, um corpo social determinado, um sujeito social, que exerce sua atividade no conjunto mais ou menos rico da esfera social. Ora, sabe-se sem dúvida que, quando fala dessa maneira de sujeito social, Marx não lhe dá minha inflexão, que traz um correlato de fantasmatização, todo um aspecto de criacionismo social que tento esquematizar na transversalidade. Mesmo assim, agrada-me reconhecer, naquele que já não é o jovem Marx, esse ressurgimento da subjetividade. Vejam como esse pequeno conjunto de citações repercute num registro inconsciente.
Bastou que eu os enunciasse para que o espectro da culpa se estendesse, que a estátua do comandante fosse vitimada pelas intempéries. E vamos então em frente. Direi, a partir de agora, qualquer coisa por minha conta e risco. Minha intenção não é a de buscar fundar teoricamente a articulação intrínseca de processos históricos com as instâncias do inconsciente. Isso é, para mim, algo demasiado próximo, por demais evidente. A própria trama de minha existência mais íntima é composta por eventos da história contemporânea, ao menos daquela que me marcou de diversas formas. Meus fantasmas são formados pelo Complexo de 1968, do livro maravilhoso de Leon Trotsky, que é Minha Vida, de todas as extraordinárias elucubrações da libertação, sobretudo dos albergues da juventude, dos grupos anarquistas, dos grupos trotskistas, das brigadas da Iugoslávia e depois de toda a epopeia da oposição comunista, do 20º Congresso do PCUS, da Guerra da Argélia, da Guerra do Vietnã, da esquerda da UNEF, etc. Não obstante, agrada-me sobremaneira o tipo de intimidade de um Descartes em busca de um ponto de apoio em si mesmo. Gosto de toda a literatura ultra-intimista, Proust, Gide. Adoro Jerry, Kafka, Joyce, Beckett, Blanchot, Artaud, assim como Fauré, Debussy, Ravel. E o que isso importa? Uma coisa é clara. Acho-me dividido em dois. Pequeno burguês, flertei com uma ou outra corrente do movimento operário e mantive furtivamente uma pertinência à ideologia da classe dominante. Se Althusser passar por isso, a decantação foi feita, e talvez me veja outra vez nas fileiras fechadas dos produtores de teorias, agentes indispensáveis de toda revolução social. Podemos, a partir disso, recomeçar. A angústia volta a se apresentar. Falar em nome de quê? Não sou eu nada mais do que um dos medíocres agentes da ideologia universitária, da ideologia burguesa, que tentam estabelecer uma ponte entre as classes e contribuir assim para a integração da classe operária na ordem burguesa? Outra figura benfeitora. Adoro Sartre. Eis algo quase difícil de admitir. Adoro Sartre não propriamente por sua contribuição teórica corrente, mas, pelo contrário, por todos os seus zigue-zagues, todos os seus erros, toda a sua boa-fé no erro, de Os Comunistas, de A Náusea, a tentativa de integrar a dialética marxista ao conjunto da corrente filosófica, sem sombra de dúvida um fracasso. Adoro Sartre justo por seu fracasso. Parece-me que ele se enredou em exigências contraditórias que o atormentaram, que ele permaneceu paralisado, que nunca resolveu qualquer problema, correndo o risco de nunca alcançar a elegância do estruturalismo ou as certezas dogmáticas de alguns distintos defensores do pensamento de Mao Tse-tung. As dificuldades de Sartre, suas ingenuidades ou sua fuga têm, aos meus olhos, não menos valor. E eis-me em queda livre, o humanismo, a salvaguarda dos valores e assim por diante. Naturalmente, desde que o inconsciente individual e a história não se comuniquem entre si, que a topologia da faixa de Moebius, tal como a destacou Lacan, não seja uma via de passagem de um ao outro. Para mim, evocar essa questão é um artifício, pois estou convencido, como o indica da maneira formal, a experiência das neuroses graves e das psicoses, de que, para além do ego, o sujeito se acha distribuído pelos 4 cantos do universo histórico. O delirante se põe a falar línguas estrangeiras, alucina a história. Os conflitos de classes, as guerras,
tornam-se instrumentos da autoexpressão dele. Pode ser que tudo isso esteja correto, da ordem da loucura, mas a história, a dos grupos sociais, nada tem a fazer com essa loucura. Também aí se percebe minha profunda irresponsabilidade. Se ao menos eu me contentasse em recensear os diferentes campos fantasmáticos em que consigo recuperar minha segurança. Mas, se assim fosse, eu permaneceria condenado a um vai e vem em impasse. E deveria reconhecer que apenas sofri as restrições exteriores inerentes a cada uma dessas situações que me marcaram. Não haveria por trás de minhas diferentes opções de ser para a história, de ser para tal ou qual grupo, de ser pela coisa literária, uma tentativa de resposta cega ao que não tenho outro modo de designar senão como ser para a existência, ser para a angústia? A criança, o neurótico, cada um de nós, sofre no início a rejeição da apreensão de si mesmo. A tomada de palavra individual só é possível no contexto do discurso do outro. Retomemos nossa leitura de Freud no ponto em que a interrompemos. Deixado a si mesmo, o neurótico vê-se obrigado a substituir as grandes formações coletivas das quais é excluído por suas formações sintomáticas. Ele cria para si seu próprio mundo imaginário, sua própria religião, seu sistema quimérico, e produz assim as instituições da humanidade de uma maneira desfigurada, que traduz a forte contribuição dada a esse trabalho pelas tendências sexuais diretas. O discurso constituído dos grupos de jovens aos quais aderi, o discurso constituído das organizações do movimento operário que encontrei nos anos 1950, o discurso filosófico da universidade burguesa, o discurso literário, etc. Cada um deles apresentava sua própria coerência, sua própria axiomática, exigindo de mim que eu me curvasse a ele para tentar me apreender aí. Ao mesmo tempo, essas sucessivas tentativas de autoapreensão fizeram de mim, na verdade, num esfacelamento. Esse esfacelamento nada mais é do que, num plano imaginário, um primeiro passo de uma junção de pedaços mais profunda. Quando eu saía da leitura de um romance, um mundo novo abria-se para mim. Por exemplo, nos vestíbulos dos albergues da juventude, e outro ainda na ação militante, etc. Uma espécie de polimorfismo de implicações mais ou menos perversas marcava assim meu comportamento. Diferentes corpos sociais de referência esperavam de mim que fizesse uma opção num ou noutro plano, e que eu me constituísse num papel identificável. Mas identificável por quem? Por um intelectual? Por um militante? Um revolucionário profissional? Talvez. Mas havia também no horizonte este enunciado: você vai ser psicanalista. É preciso, no entanto, observar que não se deve situar no mesmo plano todas essas ordens. Certo tipo de iniciação de grupo permite especificar uma marca prevalente. Uma prática militante concreta, num contexto real reificado, cria um efeito de ruptura, bem distante do sentimento de passividade advindo normalmente da participação nas instituições habituais. Talvez eu seja levado a considerar, retrospectivamente, que, de minha parte, havia a indução a certo ativismo, a ilusão de uma eficácia, uma fuga para a frente. Não obstante, acho que quem passou pela experiência do militantismo nestas organizações da juventude, organizações de massa, no Partido Comunista ou nos grupúsculos, nunca mais será como os outros. Pouco importa aqui o critério de eficiência na realidade. Alguns tipos de ação traduzem certa cisão com respeito a processos sociais habituais,
e, sobretudo, uma ruptura com modos de comunicação e de efusão herdados da família. Pretendi esquematizar essa separação, essa diferença, mediante as noções de grupo-sujeito, o grupo que se propõe a reavaliar sua lei interna, seu projeto, sua ação sobre os outros. E grupo-objeto, aquele que recebe as determinações de outros grupos. Há algo que repõe parcialmente em questão a distinção entre o intelectual e o trabalhador manual. Uma possibilidade mínima de encarregar-se do desejo de um grupo, por mais militado que ele seja. Uma possibilidade de sair do determinismo imutável, cujos modelos são promovidos na estrutura da família conjugal, na organização do trabalho nas sociedades industriais, do ângulo do salário e da hierarquia, nas forças armadas, na igreja, na universidade. O pequeno grupo de militantes é um objeto apartado da sociedade. Seu projeto de subversão, em geral, não tem aplicação imediata, exceto em casos excepcionais como o do empreendimento de Fidel Castro ou dos resistentes da América Latina. Toda a finitude da história está em seu horizonte. Tudo é possível, ainda que, na realidade, o universo permaneça opaco. É algo semelhante a isso que vemos na pedagogia institucional e na psicoterapia institucional. Mesmo em situações impossíveis, bloqueadas, esforçamo-nos por manipular as engrenagens institucionais, por intervir nesse ou naquele elemento. As instituições adquirem uma espécie de plasticidade, ao menos no nível da representação do campo intencional. Fidel Castro, diante das centenas de milhares de cubanos, não hesitou em combater aquilo a que deu o nome de organogramismo, ou planejamento a partir da cúpula. Há algo em questão no conjunto das sociedades ditas socialistas. Certa concepção da instituição, que chamo de assubjetiva, implica que os sistemas e seus ajustes se construam em função de uma finalidade exterior, de um sistema teleológico. Há um programa a cumprir. São possíveis algumas opções, mas trata-se sempre de atender a essa ou a aquela demanda em termos de produção, entendida esta em sentido amplo, podendo aplicar-se tanto a espetáculos ou ao ensino, como a bens de consumo. A produção da instituição permanece sendo um subconjunto da produção. É um resíduo, algo que evoca aquilo que Lacan chamou de objeto A. Que leis presidem a formação de instituições? Não há um problema geral da produção de instituições? Pode-se dizer que as revoluções produzem instituições. As rachaduras criadoras que desencadearam a Revolução Francesa são ricas nesse domínio. Mas, atenção à revolução com um R maiúsculo. As coisas ocorreram mediante sucessivos ajustes, permanecendo totalmente abstrato e não aplicado todo o projeto diretor, como vimos manifesto, por exemplo, nas sucessivas constituições elaboradas pela Revolução Francesa. Somente a partir da história do movimento operário depois de Marx é que se vê um projeto consciente que visa elaborar modelos institucionais não utópicos tanto para a reformulação da estrutura do Estado na perspectiva de uma degenerescência vindoura deste último, como para pôr em movimento um poder revolucionário, para instaurar organismos políticos e sindicais que tentem adaptar-se às exigências da luta de classes. É preciso observar que os problemas organizacionais, com frequência, geraram, com bem mais força do que as divergências ideológicas, fracionamentos, lutas severas, rompimentos. E, com o leninismo, a questão organizacional se tornou primordial. Era muito comum que a discussão da linha dos significados e das significações
não passassem de máscaras para o que estava envolvido no nível do significante organizacional e nos mínimos detalhes. Quem terá o controle dessa ou daquela instância? Como se articularão os sindicatos e os partidos? Qual vai ser o papel dos sovietes? Não há dúvida de que existe um problema geral dos processos subjetivos dos grupos em rupturas no conjunto da história. Mas, por agora, contentemo-nos em centrar a noção de grupo-sujeito no nascimento de grupos revolucionários. Trata-se de grupos que, de maneira particular, vinculam estreitamente ou tentam fazê-lo suas opções em matérias de organização e suas opções programáticas revolucionárias. Há aí, no plano histórico, um evento criador que se viu sufocado pela hegemonia do stalinismo na União Soviética e na Internacional Comunista. Ainda hoje, a maioria das correntes revolucionárias só postulam de problemas de organização no âmbito em que estes foram formulados, há 50 anos, por Lenin. Em contrapartida, parece que o imperialismo, por sua vez, teve condições de secretar soluções institucionais relativas que lhe permitiram sair-se bem de suas provas mais catastróficas. Isso ocorreu depois da crise de 1929, no caso do New Deal, bem como depois da Segunda Guerra Mundial, no caso da Organização da Reconstrução e da Organização das Relações Internacionais. Naturalmente, não se trata senão de empreendimentos parciais levados a efeito por meio de uma espécie de método de tentativas e erros, sem que o imperialismo dominante formule alguma direção, alguma política coerente. Não obstante, no nível da produção, isso permitiu ao imperialismo permanecer amplamente à frente da capacidade de produção institucional dos estados ditos socialistas, nos quais não surgiu projeto de reforma alguma desde 1956. E, nesse domínio, o essencial é a diferença. Na época do primeiro plano quinquenal, a União Soviética importou para suas fábricas esquemas de produção capitalista. Ainda hoje, tanto no domínio tecnológico como no industrial, a organização da produção e até a organização interna das empresas permanecem, em larga medida, tributárias de modelos implantados pelo capitalismo. Além disso, assiste-se hoje à importação pela União Soviética ou pela Tchecoslováquia de modelos de consumo de massa de automóveis. Tudo se passa como se a estrutura planejada dos estados socialistas não tivesse condições de permitir o surgimento de uma forma original de criatividade socialista que responda às pulsões dos diferentes grupos sociais. A situação era bem diferente após a Revolução de 1917 e antes da chegada ao poder do termidorismo stalinista. Ainda que no nível das grandes massas, os sovietes tenham sofrido uma rápida degenerescência, houve em alguns setores bem delimitados alguns anos verdadeiramente criadores. No cinema, na arquitetura, na pedagogia, na sexualidade, etc. O próprio freudismo começou a passar por um dado desenvolvimento. O ano de 1917 permanece prenhe de um forte poder erótico de grupo e continua e vai continuar por muito tempo a exercer esse poder. Imensas forças de criatividade foram liberadas então, forças que irradiaram campos de pesquisa em todos os domínios. Talvez nos encontremos na alvorada de um novo processo revolucionário que se interponha a esse sombrio período. Mas estamos demasiado próximos da cotidianidade da história para avaliar de fato sua importância. Os extraordinários fenômenos de burocratização que surgiram no Partido Bolchevique ou no Estado Soviético com o stalinismo me levam a pensar nos processos neuróticos
que são tanto mais violentos quanto mais exigentes as pulsões que estão em sua base. A ditadura stalinista nunca poderia tomar a forma tão excessiva que assumiu se não tivesse conseguido reprimir a mais rica corrente de expressão social de toda a história. Convém igualmente levar em conta que o voluntarismo da organização leninista, seu desafio sistemático à espontaneidade das massas, a levou, sem dúvida, a desconhecer as possibilidades revolucionárias representadas pelos sovietes. Por outro lado, não houve, de fato, uma teoria da organização soviética no âmbito do leninismo. Todo o poder aos sovietes foi apenas uma palavra de ordem transicional. Os sovietes foram rapidamente centralizados na medida em que os bolcheviques estavam voltados para conservar um absoluto controle do poder, levando em consideração a ascensão da ofensiva contra-revolucionária, tanto internamente como no exterior. Os únicos objetos institucionais conservados foram o poder do Estado, o partido, o exército. Os sistemas de descentralização organizacional criados ao longo da luta clandestina pelo Partido Bolchevique desapareceram em benefício do centralismo. A Internacional foi militarizada por bem ou por mal. As diferentes organizações simpatizantes do bolchevismo tiveram de curvar-se às absurdas 21 condições. Imensas forças revolucionárias do mundo viram-se, assim, arbitrariamente apartadas de seu campo social originário. Algumas organizações comunistas não puderam jamais estabelecer-se aí. O movimento comunista, em particular, não conseguiu implantar-se nem se organizar em vastos setores daquele que é hoje chamado de Terceiro Mundo, sem dúvida para indicar que se trata de um mundo à parte. O mesmo esquema de organização, partido, CC, BP, secretariado, secretariado-geral, organizações de massa, correias de transmissão do partido, etc., produz o mesmo estrago no conjunto do movimento comunista internacional. Esperava-se que um mesmo tipo de superestrutura de caráter militante, instaurada numa perspectiva insurrecional, atendesse às exigências de organização de um Estado socialista solidamente industrializado e assim sucessivamente. Há aí algo de absurdo, gerador das piores perversões burocráticas. Como pode o mesmo punhado de homens alimentar a expectativa de dirigir ao mesmo tempo os organismos do Estado, as organizações da juventude, dos trabalhadores, dos camponeses, a criação cultural, o exército, etc., sem que nenhuma das engrenagens intermediárias seja dotada da mínima autonomia que lhe permita elaborar sua própria linha de ação, mesmo se isso permitisse a emergência de contradições com essa ou aquela corrente, bem como conflitos cuja resolução não dependesse de uma arbitragem em alguma instância superior. O ideal internacionalista nunca se viu tão desprezado. Como reação a isso, os movimentos pró-chineses defendem uma volta à ortodoxia stalinista, revista e corrigida por Mao Tse-tung, mas, a bem dizer, não vemos como eles resolvem as questões fundamentais. No final do século XIX, era militante todo aquele que vinha a sê-lo na luta, que conseguira romper com a ideologia dominante, que suportara o absurdo da vida cotidiana, as humilhações da repressão e mesmo a morte, porque quem por isso passava não tinha dúvidas de que cada golpe que atingia o capitalismo era mais um passo rumo ao advento de uma sociedade socialista. Esse tipo de revolucionário ainda existe em nossos dias, mas noutro contexto, o da guerrilha, cuja extraordinária descrição nos foi deixada por Che Guevara em seu testamento. O estilo político ou sindical das atuais organizações comunistas não tem, em geral, humor algum.
A burocracia vive a política e o sindicalismo de maneira casuística. É, com frequência, sentida como um corpo estranho no empreendimento, mesmo que seus camaradas reconheçam, por outro lado, a legitimidade de sua ação, a ela recorrendo a pedido seu, como se recorre a um serviço público. Há exceções, que são até numerosas. Há verdadeiros militantes de massa nessas organizações, mas o aparelho do partido desconfia justo deles, controla-os e, no final, é levado a impedir sua ação ou a tentar excluí-los. São sempre as massas que criam as novas formas de luta. Foram elas que inventaram a organização soviética, que criaram improvisadamente as comissões de greve, que inventaram as ocupações de 1936. O partido e os sindicatos se acham sempre atrasados com relação à criatividade das massas. E, mais do que isso, a partir da hegemonia stalinista, em oposição a ela. Basta pensar no papel desempenhado pelos comunistas na libertação, quando eles fizeram enquadrar-se no âmbito estatal, mediante a persuasão, mas também pela força, todas as formas de luta e de organização que haviam surgido. Isso gerou as comissões de fábrica sem nenhum poder, a Seguridade Social, que não passa de uma espécie de salário indireto, manipulado pelos patrões do Estado em um meio de integração de classe operária, etc. Dir-se-á que a classe operária nada tem a fazer com uma restituição desses processos subjetivos, que ela precisa ser constituída em exército disciplinado, exército de militantes, etc. Não obstante, não está sua aspiração em outro plano, na produção tangível de um sentido para suas atividades, suas lutas e assim por diante? Para retomar noções que propus apenas provisoriamente, eu diria que a organização revolucionária se afastou do significante do discurso da classe operária, em proveito de uma totalização fechada em si mesma e antagônica à expressão da subjetividade de diferentes subconjuntos e grupos, dos grupos sujeito de que falou Marx. A subjetividade de grupo não encontra, pois, outros meios de expressão, senão numa fantasmatização que a restringe à esfera do imaginário. Ser operário, ser jovem, é já participar de certo tipo de fantasia de grupo, o mais deficiente deles. Ser militante operário, ser militante revolucionário, é conseguir apartar-se desse campo imaginário para articular-se à textura real de uma organização, situar-se no prolongamento de uma formalização aberta do processo histórico. Em suma, o mesmo texto de análise da sociedade e de suas contradições de classe se prolongaria tanto no texto de uma elaboração teórico-política como na textura da organização. Uma dupla articulação se configura em 3 níveis. Primeiro, os processos espontâneos e criacionistas das massas. Segundo, sua expressão organizacional. Terceiro, a formalização teórica de seus contextos históricos e estratégicos. Na ausência de uma reavaliação dessa dupla articulação, o movimento operário cai, sem disso se dar conta, na ideologia burguesa do indivíduo. Com efeito, um grupo não é uma mera adição de alguns indivíduos. O grupo não conhece diretamente a articulação do eu ao tu, da cúpula, a base, do partido, a massa. O grupo sujeito não se encarna no indivíduo delegado que poderia pretender falar em seu nome. É essencialmente um projeto que se apoia numa totalização provisória e que produz uma verdade no próprio desenrolar de sua ação. Ao contrário de Althusser, o grupo sujeito não é o teórico que produz conceitos. Ele produz significantes, não significação. Produz a instituição, a institucionalização, não o partido e a linha partidária. Modifica o sentido geral da história,
não pretendendo escrevê-lo. Ele interpreta a situação, esclarece por meio de sua verdade o conjunto de formulações que coexistem sincronicamente no movimento operário. Hoje, a verdade da FNL, Frente Nacional de Libertação, e da RDVN, República Democrática do Vietnã do Norte, esclarece o conjunto das possibilidades de lutas existentes contra o imperialismo, desvela o sentido do período de coexistência pacífica a partir dos acordos de Yalta e de Potsdam. Hoje, a luta das organizações revolucionárias na América Latina põe em questão o conjunto das formulações do movimento operário e o conjunto das teorias sociológicas que circulam no pensamento burguês. Não obstante, Che Guevara, Ho Chi Minh, os dirigentes da FNL, não são produtores de conceitos filosóficos. É o ato revolucionário que se faz palavra, interpretação, fora de uma estrutura de leitura e de exame do conjunto do que se diz e faz. O que não significa que não se tenha direito de nada dizer. Pelo contrário, pode-se dizer com tanto maior liberdade o que bem se quiser, desde que isso seja o grau máximo de gravidade. O essencial está, de qualquer maneira, no nível do fazer. E dizer nem sempre é fazer. Isso remete a um problema mais geral. Haverá algo mais do que uma produção de significado? Não será verdade que toda análise de O Capital destaca precisamente o fato de que por detrás de todo o processo de produção, de circulação e de consumo, existe uma ordem de produção simbólica que constitui a própria trama de toda a relação de produção, de circulação e de consumo e de todas as ordens estruturais? É impossível separar a produção desse ou daquele bem de consumo e a instituição que serve de suporte a essa produção. E isso vale igualmente para o ensino, a formação, a pesquisa, etc. A máquina de Estado, a máquina de repressão, produzem a antiprodução, isto é, significantes que servem para entravar e interditar a emergência de todo o processo subjetivo de grupo. Acho que não é preciso conceber a repressão, a existência do Estado ou a burocratização como algo passivo, inerte. Dever-se-ia antes compreendê-las de maneira dinâmica, assim como Freud fala de processos dinâmicos que servem de suporte ao recalque, assim também deve-se compreender aqui que, tal como a odisseia de um justo retorno das coisas, as burocracias, as igrejas, as universidades, etc., desenvolve toda uma ideologia e uma fantasmatização repressiva destinadas a se contrapor aos processos de criação social em todos os domínios. A incapacidade do movimento operário no sentido de analisar as condições de produção das instituições e sua função de antiprodução condena aquele a certa passividade diante das iniciativas do capitalismo nesse domínio. Pensemos, por exemplo, na universidade e no exército. Na universidade, pode-se acreditar que há apenas transmissão de mensagens, transmissão do saber burguês. Na realidade, sabe-se que ali acontecem muitas outras coisas e que se realiza toda uma modelagem dos indivíduos de acordo com as imagens reguladoras e as funções-chave da sociedade burguesa. No exército, o que ocorre no plano da palavra é bastante parco, ao menos no exército tradicional. Mas como imaginar que o Estado dê tanto crédito ao recrutamento das classes anuais para ensinar os jovens apenas o passo cadenciado? Não. Trata-se não mais que de um pretexto. O que se pretende é formar, ajustar os indivíduos uns com relação aos outros e em função de uma finalidade claramente explicitada, a disciplina. Logo, não há simples aprendizagem de técnicas militares, porém, o estabelecimento de um mecanismo de subordinação a uma ordem imaginária.
poder-se-iam obter os mesmos exemplos nas sociedades ditas primitivas. Para ser membro pleno do clã, é preciso reunir certo número de condições, passar com sucesso por cerimônias de iniciação, ou seja, de cooptação social, por uma ligação emocional com, por exemplo, uma imagem totêmica primordial e pelo desenvolvimento de um sentimento de pertença ao grupo. Com efeito, por trás da representação racionalista que nós podemos dar dos fenômenos de grupo, subsistem sempre, nas sociedades capitalistas, mecanismos imaginários subjacentes desse tipo. O movimento operário parece bem particularmente incapaz de identificar esses mecanismos. Ele remete os processos subjetivos a fenômenos individuais e desconhece o imaginário que, não obstante, é a própria textura de toda organização e da consistência das massas. Para alcançar uma compreensão dos grupos sociais, é necessário desprender-se de certa visão racionalista positivista do indivíduo e da história. Ser capaz de apreender as unidades subjacentes dos fenômenos históricos, os modos de comunicação simbólica próprios dos grupos, que com frequência não dispõem de um modo de fala, palavra contratual. Os sistemas que permitem aos indivíduos não se perder nas relações interindividuais, e assim sucessivamente. Isso me traz a evocação de um bando de pássaros migratórios. Este tem sua própria estrutura, sua representação no espaço, seu papel, sua trajetória, determinados sem a reunião de um comitê central e sem a elaboração de uma linha justa. De modo geral, nossa compreensão dos fenômenos de grupo é deficiente. As sociedades primitivas são coletivamente etnólogos bem melhores do que as missões que lhes são enviadas. O bando de jovens que se organiza espontaneamente no ambiente urbano não faz recrutamento, não faz ninguém se cotizar. Está agindo aqui um sistema de reconhecimento e de organização interna. A organização de um tal coletivo não remete apenas à ordem da fala, palavra, mas, com certeza, há formações imaginárias, subjacentes à constituição de todo o grupo. Formações que me parecem algo fundamental, basal, com relação a todas as outras finalidades. Penso que não se pode perceber inteiramente o empreendimento, a atitude, a vida interna de um grupo, se não se apreender a temática e os papéis de sua teatralização fantasmática. Até agora, o movimento operário só funciona em termos de uma abordagem idealista dessas questões. Não há, por exemplo, descrição das características particulares da classe operária que criou a Comuna de Paris, nem de sua imaginação criadora. Os historiadores burgueses nos oferecem mistificadoras características do gênero "os operários húngaros eram corajosos", e terminam todos sempre numa análise formal, fechada sobre si mesma, dos diferentes componentes dos grupos sociais, como se não tivessem relação alguma com os problemas da luta de classes e da estratégia das organizações, e sem levar em conta o fato de que as leis que governam as formações imaginárias de grupo não têm a mesma natureza das leis contratuais, daquelas que, por exemplo, nos levam a formar uma sociedade de responsabilidade limitada ou que nos reunamos numa associação sujeita à lei de 1901. Não se pode remeter o conjunto dos fenômenos imaginários de grupo a um sistema de deduções que só considera motivações perfeitamente explicitadas no plano racional. Em certos momentos da história, aparecem pulsões recalcadas, toda uma ordem imaginária, que se podem traduzir por, entre outros, fenômenos de identificação coletiva com um líder. O nazismo. O eu individual pergunta onde está a imagem identificatória que nos faz ser antes da turma do Bravão que da turma do Zezão. O Zezão é aquele tipo moreno que tem uma moto e que pode ser qualquer outro,
um outro qualquer que tenha as características requeridas pelas formações imaginárias desse grupo particular. De igual forma, os grandes líderes da história serviram de ponto de convergência ao imaginário social. Quando Zezão ou Hitler diz aos outros: sejam Zezão, sejam Hitler, eles, mais do que falar, põem em circulação um tipo de imagem que será valorizada no grupo. Por meio do Zezão, nós nos encontramos. Mas quem disse isso? Justamente ninguém, porque se alguém dissesse, isso deixaria de ser isso. No nível da estrutura imaginária do grupo, não há mais a função da linguagem, a constituição do eu e do outro por meio da linguagem, da fala e de um sistema de significações. Tem-se, de imediato, uma espécie de petrificação de todos, de petrificação em massa. Aqui somos nós. Os outros são outra coisa, e em geral menos que nada, não havendo comunicação possível. Há uma territorialização imaginária, uma corporificação fantasmática do grupo que se sobrepõe à subjetividade. Seguem-se disso todos os fenômenos de desconhecimento do outro, de racismo, regionalismo, nacionalismo, todos esses arcaísmos que escaparam por inteiro à compreensão dos diferentes teóricos da coisa social. Malraux dizia certa noite na televisão, com bastante fervor, que o século XIX fora o século do internacionalismo, enquanto o século XX era o do nacionalismo. Poder-se-ia acrescentar sem forçar as coisas, e do regionalismo e do particularismo. Em certas grandes cidades americanas, passar de um lado da rua para o outro é como mudar de tribo. Não obstante, a universalidade dos significantes científicos apenas se acentua. A produção é a cada dia mais mundializada. Cada avanço teórico é retomado pelos pesquisadores de todos os países. No limite, seria possível imaginar que uma única supermáquina informática pudesse atender às necessidades de centenas de milhares de pesquisas particulares. Em nossos dias, tudo se comunica no campo científico, o mesmo ocorrendo na produção literária, artística, etc. Ainda assim, isso não impede que se assista a uma tendência solipsista generalizada que sai do real e vai para o campo do imaginário e em suas formas mais regressivas. Esses dois fenômenos são complementares. É no momento em que há o máximo de universalidade que se experimenta a necessidade de voltar a um mínimo de singularidade nacional, regional. Quanto mais o capitalismo decodifica, desterritorializa, seguindo sua tendência, tanto mais busca ele suscitar ou ressuscitar territorialidades artificiais, códigos residuais, seguindo um movimento que contraria sua própria tendência. Como apreender as funções imaginárias de grupo e suas variações? Como se apartar dessa dupla implacável, universalidade maquínica, singularidade arcaica? Nossa distinção entre dois tipos de grupo não é uma dicotomia absoluta. Dizemos que o grupo sujeito se articula como uma linguagem e se articula no conjunto do discurso histórico, ao passo que o grupo objeto se estrutura de uma maneira espacial, como um modo de representação especificamente imaginário que é o suporte de fantasias de grupo. Mas, na realidade, trata-se antes de duas funções, que podem mesmo aparecer conjuntamente. No cerne de um grupo passivo, pode surgir um modo de subjetividade que desenvolva todo um sistema de tensões e toda uma dinâmica interna. Inversamente, todo grupo sujeito conhece fases de paquidermia no nível imaginário, o que implicaria, para evitar que se tornasse prisioneiro de suas próprias fantasias, a necessidade de a subjetividade ser nele reavaliada num sistema de interpretação analítica. Talvez se pudesse dizer que o grupo sujeito representa permanentemente um subconjunto potencial do grupo sujeito e,
para fazer um contraponto a formulações de Lacan, acrescentar que não há aí senão um objeto institucional parcial, apartado, que lhes possa servir de suporte. Examinemos dois outros exemplos. O hospital psiquiátrico é uma estrutura completamente sujeitada às diferentes ordens sociais que o sustentam, o Estado, a Seguridade Social, etc. Constituem-se fantasias de grupo em torno do orçamento, da doença mental, do psiquiatra, do enfermeiro, etc. Pode-se, no entanto, criar localmente, num serviço, um objeto apartado que provoque um profundo remanejamento dessa fantasmatização. Esse objeto vai ser, por exemplo, o clube terapêutico. Digamos que esse clube seja o objeto institucional, o objeto A de Lacan tomado em um nível institucional, que vai permitir desencadear um processo analítico. Vê-se que a estrutura analítica ou analisador não é o clube terapêutico em si, mas alguma coisa que é apensa a esse objeto institucional, aquilo que designarei alhures como vacúolo institucional. Pode ser, por exemplo, um grupo de enfermeiros, de psiquiatras ou de doentes que vai constituir essa estrutura analítica, vacuólica, lugar de leitura de fenômenos inconscientes e que fará existir por algum tempo um grupo sujeito no âmbito da estrutura massiva do hospital psiquiátrico. Segundo exemplo, o Partido Comunista. Ele pode, assim como suas organizações de massa, sindicatos, organizações de jovens, de mulheres, etc., ser completamente manipulado pelo conjunto das estruturas de um Estado burguês e servir de elemento de integração. Pode-se até, de certo modo, considerar que o desenvolvimento de um Estado capitalista moderno requer a existência, para a acomodação de suas relações de produção, de organizações desse tipo, um enquadramento dos trabalhadores pelos próprios trabalhadores. O esmagamento das organizações operárias espanholas, depois de 1936, retardou consideravelmente o impulso do capitalismo espanhol, ao passo que as diferentes formas de integração da classe operária promovidas nos países que tiveram frentes populares em 1936 e frentes nacionais em 1945 permitiram ao Estado e às diferentes organizações sociais advindas da burguesia a readaptação e a secreção de neoestruturas, a geração de novas relações de produção favoráveis ao desenvolvimento do conjunto da economia capitalista, salários indiretos, negociações contratuais, etc. Pode-se, assim, ver que, de certo modo, o objeto institucional sujeitado que representam para a classe operária o Partido Comunista e a CGT serve para renovar a estrutura capitalista. Mas, por outro lado, e é preciso aí uma referência topológica complexa para explicá-lo, esse mesmo objeto institucional passivo e manipulado indiretamente pela burguesia pode fazer nascer em seu seio processos de subjetivação. Seja como for, isso é incontestável no nível microscópico, nas células do partido e nas seções da CGT. O fato de a classe operária, quando despertam suas pulsões revolucionárias, persistir em ler a si mesma e a se reconhecer nesse processo de grupo sujeitado, cria tensões, contradições que, embora não apareçam de imediato no exterior, na imprensa, nas declarações oficiais dos dirigentes, etc., nem por isso deixam de produzir todo um registro de subjetivação esfacelado, mas real. Não se deve confundir uma fantasia de grupo com uma fantasia individual, nem com uma soma de fantasias individuais ou com a fantasia de um grupo particular. Cada fantasia individual remete ao indivíduo em sua solidão desejante. Mas pode ocorrer de esta ou aquela fantasia, cuja origem é um indivíduo ou grupo específicos, venha a se tornar uma espécie de moeda coletiva, que ela seja posta em circulação
e sirva de suporte à fantasmatização do grupo. De igual forma, como indicou Freud, passa-se da ordem da estrutura neurótica ao estágio da formação coletiva. O grupo pode, por exemplo, organizar suas fantasias em torno de um líder, de um campeão, de um médico e assim por diante. Esse eleito desempenha o papel de uma espécie de espelho significante no qual se refrata a fantasmatização coletiva. Pode-se pensar que um dado indivíduo burocrata ou caracterial vá ao encontro dos interesses do grupo, quando, na realidade, só se interpretam sua pessoa e sua ação na escala do grupo. Essa dialética não poderia ficar restrita ao plano imaginário. Na verdade, a cisão entre o ideal totalitário do grupo e os diferentes processos fantasmáticos parciais cria as clivagens a partir das quais o grupo pode até ver-se privado de sua representação imaginária, corporificada e espacializante. O processo que, no nível do mandamento individual, parece sobredeterminado e cercado pelo complexo de Édipo, quando transposto no nível da fantasmatização do grupo, abre, pelo contrário, possibilidades de remanejamento revolucionário. Com efeito, a identificação com as imagens privilegiadas do grupo nem sempre é pacífica. As insígnias do grupo remetem a pulsões narcísicas e mortíferas que é difícil delimitar. As fantasias individuais se corporificam no grupo e se transpõem ao grupo ou vice-versa. Pode-se também dizer que elas não têm fundamentalmente outra corporeidade que não a do grupo, e que não é por acidente que se encerram no corpo próprio, ficção alienante e derrisória, fundamento de um indivíduo perseguido pela solidão e pela angústia da parte de uma sociedade que, precisamente, desconhece e reprime o corpo real e o desejo. Seja como for, essa corporificação da fantasia individual no grupo, ou essa prisão do indivíduo à fantasia de grupo, transfere para o grupo o efeito virulento de seus objetos parciais, o objeto A, que Lacan descreveu sob a espécie do objeto oral, anal, da voz, do olhar, etc., regidos pelo conjunto da função fálica e que constituem um limiar de realidade existencial intransponível para o sujeito. Mas a fantasmatização de grupo, por sua vez, não conhece o sistema de proteções semelhantes aos do sistema pulsional libidinal, sendo levadas a equilíbrios homeostáticos provisórios e instáveis. A palavra não pode desempenhar aí um verdadeiro papel de mediação do desejo. Ela trabalha nos termos da lei. O grupo opta pelo signo e pela insígnia, mais do que pelo significante. A ordem da palavra degenera em palavra de ordem. Se, de acordo com a fórmula de Lacan, a representação do sujeito é o fato de um significante remetendo a outro significante, a subjetividade de grupo, por sua vez, é identificada antes na dissociação, a Spaltung, no destaque de um subconjunto que pretende representar a legitimidade da totalidade do grupo. Isso significa que se trata de um processo fundamentalmente precário. Ele apresenta a tendência de remeter mais aos fenômenos de fragmentação e de falicização imaginária do que a um discurso coerente. Nessa perspectiva, além da distinção entre fantasia individual e fantasia de grupo, é possível distinguir várias ordens fantasmáticas de grupo. De um lado, as fantasias de base, que dependem do caráter de subjugação do grupo, e do outro, fantasias transicionais ligadas ao processo interno de subjetivação correspondente aos diferentes remanejamentos internos do grupo. Chega-se à distinção de dois tipos possíveis de objeto: as instituições constituídas e os objetos transicionais. No primeiro caso,
A instituição não evoca o problema do objeto institucional, mas é assombrada por ele. A Igreja tem seu Deus e ele não se preocupa em mudá-la. Uma classe dominante detém o poder e não se pergunta se convém passá-lo a alguma outra. No segundo caso, pelo contrário, um movimento revolucionário, por exemplo, evoca-se o problema de saber se ele não erra, se ele não deve transformar-se por completo, ajustar sua mira, etc. Claro que o conjunto dos objetos institucionais de uma sociedade cristalizada ainda assim evolui, mas tal evolução não é assumida. Um mito substitui outro mito, uma religião a outra, e isso pode envolver uma guerra sem quartel e levar a um impasse absoluto. Um sistema monetário ou econômico fracassa. A má moeda expulsa a boa. Substitui-se o dinheiro pelo padrão ouro e chega-se a sobressaltos econômicos. O mesmo ocorre quando um casamento não funciona. Ele foi construído na base de um contrato, cuja natureza é, no final, semelhante à de um contrato bancário, e nenhuma evolução é possível. Pode-se mudar de contrato por meio do divórcio, mas isso é um procedimento jurídico que não resolve nada de essencial. Na verdade, parte-se o elo mais fraco da corrente. Dividem-se os filhos em dois sem parar para pensar nas consequências imaginárias. Em contrapartida, quando um partido revolucionário muda de teoria, não ocorre necessariamente um drama ou uma guerra de religião. A ordem da fala-palavra tenta, ainda assim, ajustar as formulações antecedentes com as novas. A promoção do modo de análise e de intervenção no imaginário de grupo, incluindo os sistemas familiares, implicaria uma consideração justa desses fenômenos imaginários. Tomemos mais um exemplo. Gerações de mineiros trabalharam na mina e formaram uma espécie de religião da mina. Um dia, os tecnocratas perceberam que o carvão que eles extraem já não é rentável. Claro que não se leva nem um pouco em conta o fato de que se liquidam, se demolem completamente os mineiros de certa faixa etária, dizendo uns aos outros: vocês vão ter aposentadoria antecipada, e a outros: vamos criar uma FPA. O mesmo ocorre na África, na América Latina ou na Ásia, em que etnias viveram durante milênios de um modo particular de organização e se veem esmagadas pela intrusão de um sistema capitalista que só se interessa pela maneira mais eficaz de colher o algodão ou a borracha. Trata-se de casos extremos, mas que se acham no prolongamento de uma multiplicidade de situações, a das crianças, das mulheres, dos loucos, dos homossexuais, dos negros, etc. Desprezando ou desconhecendo esses problemas imaginários de grupo, acaba-se em catástrofes cujas consequências em cadeia nem sempre são avaliadas. A análise do objeto institucional consistiria em conduzir o imaginário de uma estrutura a outra, um pouco à maneira do que ocorre na ordem animal quando dá muda. Ir de uma representação de si a outra, talvez com crises, mas ao menos com uma continuidade. Quando muda de pele, o animal permanece ele mesmo, enquanto na ordem social, quando se tira a pele, fragmenta seu imaginário e se destroem as gerações. Quando se vê seccionado, quando desconhece suas dimensões imaginárias, quando não controla seus fenômenos imaginários, o grupo desenvolve em si uma espécie de função esquizofrênica. Os mecanismos imaginários da identificação e do ego agem aí com tanto maior liberdade, com tanto mais autonomia, quanto mais a função da fala-palavra, como enunciação coletiva, se vê destituída em benefício da organização estrutural de enunciados assubjetivos. Enquanto o grupo discursa no vazio sobre suas finalidades, as identificações se apoderam alegremente dele, como num esquizofrênico, cuja palavra é descolada, cindida da representação corporal, e cujo imaginário, liberado do real,
pode funcionar livremente até a alucinação e o delírio. Da mesma maneira, um grupo vem nessas circunstâncias a alucinar, delirar suas formações imaginárias. Para interpretá-las, forçoso é recorrer a atos irracionais, gesticulações, comportamentos suicidas, cenários de todo tipo, até que tais formações possam ainda assim encontrar um meio, um canal para se presentificar a si mesmas e se manifestar na ordem da representação. Eu dizia, no começo, que o inconsciente tem uma ligação direta com a história. Mas isso depende de certas condições. A questão fundamental da análise institucional pode ser elaborada da seguinte maneira. É absurdo pensar que os grupos sociais possam superar a contradição entre um processo de produção que reforça os mecanismos de alienação de grupo e um processo de elucidação do sujeito do conhecimento e do sujeito do inconsciente, processo que todos os dias liquida um pouco mais as fantasias que catalisam o recurso a Deus, ao cientificismo e a toda outra forma de um sujeito que se supõe saber? Em outras palavras, o grupo pode assumir suas finalidades econômicas e sociais e, ao mesmo tempo, permitir aos indivíduos conservar certo acesso ao desejo e a certa lucidez quanto ao seu destino? Ou, melhor ainda, pode o grupo evocar para si o problema de sua morte? Um grupo com vocação histórica é capaz de conceber o fim de sua missão, o Estado, a degenerescência do Estado, os partidos revolucionários, o fim de sua pretensa missão de direção das massas, etc. Isso nos leva a acentuar a distinção entre fantasia de grupo, dos grupos sujeitados, e a fantasia transicional dos grupos sujeitos. Há uma fantasmatização que pode manifestar-se nas sociedades cristalizadas na forma de mitos e nas sociedades burocratizadas na forma de papéis, com todo tipo de cenário fantástico. Quando tiver 25 anos, serei oficial, depois coronel, general. Serei condecorado, irei para a reserva e depois morrerei. Mas a fantasia de grupo é algo mais do que isso. Implica uma orientação suplementar que não se centra num objeto particular, numa inserção social particular do indivíduo. Estou no exército francês há muito tempo. O exército francês sempre existiu. É uma coisa eterna. Logo, se permaneço nessa hierarquia, participo um pouco dessa eternidade. O que me simplifica muito as coisas quando sou tomado por um medo, pânico de morrer, ou quando minha mulher diz que sou um imbecil. Afinal, pelo menos, sou suboficial. O objeto institucional subjacente à fantasmatização do grau militar, não sou qualquer um, serve para apresentar um conjunto de referências de consistência homossexual que põe à disposição do corpo social uma massa relativamente homogênea e cega, que foge a toda pergunta sobre a vida e a morte, agente de todas as repressões, pronta a torturar, a bombardear as populações com napalm, etc. A temporalidade da instituição no plano imaginário é, assim, uma espécie de suporte implícito da negação e da finitude da morte no plano individual. O capitalista, que supõe sob seu comando vários trustes, também se apoia nesse sentimento de eternidade. No topo de sua hierarquia, desempenha para os subordinados certa função sacerdotal que ritualiza a eternidade e conjura a morte. É servo do Deus capital. Perante a angústia, perante o medo do desejo, o indivíduo restringe-se ao seu ofício, a seu papel familiar, etc. No grupo sujeitado, a fantasia mascara as verdades essenciais da existência. Contudo, não preserva menos, mediante a dialética dos significantes, dos objetos parciais e de seus cruzamentos com cadeias de ordem histórica, sua possibilidade de surgimento da verdade. Será que um grupo cujas funções imaginárias funcionassem bem produziria essas fantasias transicionais de um grupo sujeito?
Por exemplo, em Laborde, quando um grupo tem o sentimento de avançar, de fazer alguma coisa, as tarefas mais ingratas assumem um sentido totalmente distinto, mesmo que seja um trabalho tedioso como quebrar uma calçada ou ocupar funções numa linha de montagem. Nesse momento, a posição respectiva de uns com relação aos outros, suas características específicas, seu estilo particular, sua maneira de falar, etc., assumem outro sentido. Conhecemos mais as pessoas, interessamo-nos por elas, etc. Num serviço psiquiátrico em que se consegue implantar, mesmo que isso nunca dure muito, um processo analítico que tem por alvo essas funções imaginárias, pode-se suprimir o que haveria de inibidor ou de ameaçador na diferenciação de papéis. Cada qual se torna um membro da família, com o que isso, apesar de tudo, implica de pano de fundo particularista ou folclórico. Por mais absurdo que pareça, esse folclorismo não impede que o sentimento de pertença possa tornar-se operatório. O fato é que a criança, para aprender a ler ou para parar de fazer xixi nas calças, tem de ser reconhecida como estando em sua casa ou em nossa casa. Se transpuser esse limiar, se reterritorializar suas dificuldades, já não serão formuladas em termos imaginários. Ela se reconstitui no grupo e consegue libertar-se do apelo lancinante. Quando chegarei a estar lá, a ser aí, a ser da família? Enquanto ela não consegue, sua busca compulsiva a impede de fazer qualquer outra coisa. Essa passagem ao limite do imaginário me parece ser a questão fundamental da constituição de todo organismo gestor que não seja tecnocrático, de todo organismo de participação de massa, de tudo que não for morbidamente racionalista. Não se trata de uma categoria em si. Essas formações imaginárias, se não forem exploradas analiticamente, são canalizadas na direção de pulsões mortíferas. A partir do momento em que passo a ser feliz ao aderir à sociedade dos jogadores de bola, posso dizer que morri, que sofri uma dada forma de morte, aquela que traz em si a eternidade das sociedades de entusiastas da bola. Em contrapartida, se um grupo me permite causar um curto-circuito em sua ação com uma problemática aberta à revolução, se esse grupo me torna presente que a revolução certamente não vai me salvar a vida, nunca vai dar solução a um certo tipo de problemas meus, mas que seu papel é, em certo sentido, justamente impedir-me de fugir com demasiada facilidade a essa problemática, então, com certeza, as formações imaginárias transicionais desse grupo vão me permitir avançar. A reivindicação revolucionária não está situada essencial e exclusivamente no nível dos bens de consumo, estando igualmente voltada para a consideração do desejo. A teoria revolucionária, na medida em que mantém suas reivindicações apenas no nível do aumento dos meios de consumo, reforça indiretamente uma atitude de passividade na classe operária. Não é com referência ao consumo que se deve perfilar uma sociedade comunista, mas com relação ao desejo e à finitude humana. O racionalismo filosófico que domina, qual um superego, o conjunto das formulações de movimento operário, favorece o ressurgimento de antigos mitos de um além paradisíaco, a promessa de um contato emocional narcísico com o absoluto. No tocante aos partidos comunistas, supõe-se que conhecem, cientificamente, a possibilidade de uma organização satisfatória das necessidades fundamentais dos indivíduos. Há nisso algo de abusivo. Um planejamento social pode ser concebido no nível da organização da produção, ainda que suscite inúmeros problemas que ainda não foram resolvidos. Mas não poderia pretender encontrar a priori respostas no nível das finalidades desejantes dos indivíduos e dos grupos sujeitos. Tudo isso para dizer e repetir que os caminhos que levam à verdade são e permanecerão singulares.
Sei que se poderá entender o que apresento aqui como um apelo ao respeito aos valores humanos e outras ninharias. Compreender-se-ão as coisas assim, porque isso traz tranquilidade, porque isso evita buscar outra coisa com que se desembaraçar da questão. Vai-se dizer a si mesmo: esse aí ainda não se recuperou de sua passagem pelo PC e pelos grupúsculos. Só podia mesmo dar nisso. Sem temer parecer ridículo, continuo a afirmar que o importante é bem outra coisa. Para começar, essa coisa está no centro das próprias lutas revolucionárias. Não no papel, mas lutas reais, nas organizações de resistência e em outras. Ou se recairá nos esquemas pós-stalinianos e sofrerá uma desfiguração, ou então se encontrará outro caminho e se sairá disso. E há mais outras coisas. Coisas bem mais estranhas do que de saber se vão ou não arrumar as coisas com o burocrata do serviço e do desejo. Ou o movimento operário revolucionário e as massas retomam a palavra a partir de agentes coletivos de enunciação, que lhes garantam, desde que um trabalho analítico seja uma garantia, que não venham a ser outra vez apanhados a qualquer custo pelas relações de antiprodução, ou então as coisas irão de mal a pior. Está claro que a burguesia do neocapitalismo contemporâneo não é uma neoburguesia e nem virá a sê-lo. Ela é, sem dúvida, a mais obtusa das burguesias que a história já secretou. Ela não encontrará nada de decisivo para sair dessa situação. Vai tentar dar um jeito nas coisas, mas sempre tarde demais e sempre parcialmente, como se pode ver no caso dos grandes projetos de ajuda aos países em vias de desenvolvimento, como dizem pudicamente seus especialistas. Assim, é muito simples. Se ninguém, seja de que lado for, intervier, a coisa com certeza vai terminar bem mal, e na medida em que haverá rachaduras 1000 vezes mais profundas que as que abalaram o edifício antes de 1939, haveremos de suportar outros fascismos, 1000 vezes mais horrendos.